meus amigos aqui de Iraí de Minas, da região inteira. Olha eu aqui de novo para nós fazer mais um vídeo com um casal aqui que a gente tem conhecimento deles há muitos anos. É umas pessoas que a gente toda a vida gostou da atitude deles. E é nascido e criado aqui em Iraí de Minas e é umas pessoas que todo mundo conhece eles. Prazer muito grande a gente vir aqui na casa do senhor para poder fazer esse vídeo, Sr. Nilson. A gente foi muito bem acolhido. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a vida nossa. Isso, é um prazerão vocês virem aqui e eu receber vocês. Nós é amigo já há muitos anos e eu tenho um prazerão de receber vocês todos aqui na minha casa. Agora o senhor me conta quando o senhor nasceu, quantos filhos o senhor tem, quantos irmãos o senhor tem. Quando eu nasci, meu pai morreu eu estava com 6 anos de idade. E aí nós ficou tudo pequeno e a família era grande e nós tínhamos que trabalhar na lavoura e cuidar da casa, da despesa todinha e dar conta do recado. Aí eu tinha só 2 irmãos mais velhos que eu e a minha irmã mais velha casou, mudou e meu irmão era agarrado demais com ela, mudou junto. E aí assumi a despesa de casa, tá? Foi uma vida meio custosa, sabe? Mas foi bom demais. E graças a Deus hoje eu estou aqui, já casei, tem a minha família, tem a minha casa, da moda dos mais antigos fora, e criei a minha família e já está tudo casado também, sabe? Agora é eu mais a minha esposa aqui e nós estamos vivendo a nossa vida da moda de casa. Vamos vencer o tempo nosso, né? Mas é para o senhor ver o quanto é importante isso que o senhor falou aí. Na moda de casa, o senhor assumiu uma responsabilidade muito grande, era pequenininho, mas como se diz, nunca deixou faltar nada em casa, Não deixou, não. Cuidou direitinho como o pai cuidava. Aí o irmão casou, mudou e o senhor assumiu a responsabilidade de um todo. Foi. Por isso aí a gente vê a importância que tem, que é uma pessoa que tem dignidade no coração, uma pessoa que tem Deus dentro dele. Por quê? Porque uma pessoa assim, na idade que o senhor tinha, naquela época, ele tinha que ter muita responsabilidade para cuidar, ajudar a criar o resto dos filhos, para dar um exemplo pela família, né? Então o senhor foi aquela pessoa que cuidou direitinho conforme aquilo que Deus nos promete de cada um de nós, que cada um de nós, Deus marcou uma coisa para a gente passar na vida. É verdade. E aí o senhor perdeu o pai muito novo, mas só que, como se diz, a graça de Deus foi derramada, o senhor não saiu de casa, portanto o senhor cresceu dentro da casa, cuidando da mãe, dos outros irmãos que ficou, a responsabilidade toda. E é aquela pessoa que trabalhou até hoje, nunca deixou que o nome acabasse por falta de trabalho, de honestidade. Então isso aí é importante a gente saber da vida das pessoas, como ele foi e como ele é até o dia de hoje. É verdade. E naquele tempo, as escolas aqui no Iraí era custoso de vir, que a gente morava na roça, então era difícil. E tinha que trabalhar e eu tenho leitura, mas é pouquinha, que eu não pude estudar. Tinha que trabalhar mais, mas o pouquinho de estudo que eu tenho ainda eu sou satisfeito. Mas naquele tempo, o meu pai morreu, usava pagar o professor para dar aula nas casas, na roça, né? Igual meu pai foi estudar na casa do meu avô. Renoía os filhos tudo em casa, pagava o professor e eles vinham, dava a escola para os filhos e tudo era estudado, que o meu pai escrevia, que um advogado para escrever igualeiro não era qualquer não, sabe? Era tudo ainda na caneta de pena. E era tudo em cima da linha, até os pingos no i tinha que saber para colocar, sabe? Então meu pai tinha uma leitura muito grande, meus tios tudo tinha, chamava o tio Zé Cândido até de advogado, sabe? Ele vencia os advogados enquanto era para arrumar papel. E o juiz lá no Monte Carmelo, sabe? Que naquele tempo ia na Araguari, ia de a cavalo, mas
o meu pai ia arrumar o professor para dar aula para nós também. Inclusive, no dia que ele morreu, eu estava na escola na casa do meu tio, lá na roça. Ele morreu pertinho na lavoura, pouco para cima da casa do meu tio. Eu estava carregando, ele caiu com um balaio de mina no ombro. Ele caiu de costas e meu irmão mais novo estava com 4 anos, gritou e meu tio foi sair lá. Viu que ele tinha morrido. Mas o meu pai já tinha arrumado o professor que estava dando aula para nós lá na casa do meu tio, para ir dar aula lá em casa. Sabe? Então, se fosse, na época que meu pai fosse vivo, nós tínhamos estudado bastante. Mas o estudo aqui de primeiro era difícil. Nós vinha de a pé no meio de um cerradão, e aqui tudo era cerrado. Tinha um rego d'água ali, que passava ali, e aqui, venda aqui no Iraí, tinha só 3 vendas. Só a do João Cocão, a do Ameriquim, que era dele, mais do filho da Clarinda, e do Ilia Turco ali, sabe? E farmácia, naquele tempo, tinha 2. Tinha a do São Alessandro e tinha do Zé Loácio, que era o dentista, era só um, era o Amir dentista, era só um naquela época. Aí nós vinha de a pé, ainda tinha que estudar, voltar e ir para a roça trabalhar ainda, sabe? Se fosse na escola de manhã, vinha 11 horas, tinha que ir de a pé e trabalhar lá na Mata do Inhame, que era longe ainda, tinha que trabalhar lá até escurecer e depois ir embora de a pé. Foi uma vida difícil. Mas por isso aí, Sonício, a gente vê, ó, isso aí, essa realidade que o senhor está contando aí, o quanto é importante o pessoal de hoje saber do sofrimento que antigamente era. Hoje, o povo de hoje fala que trabalha, mas não vejo ninguém trabalhar, não. Não. Se isso do povo de hoje, isso nem é trabalhar, não. Hoje o carro pega na porta e leva na porta. Justamente. E Antigamente hoje era tudo de a pé. E naquela época, o senhor vê o quanto vocês trabalhou e pelejou para fazer aquilo que seu pai fazia e ensinou para vocês fazerem. A escola, um exemplo. Hoje, eles ganham de um tudo, os alunos de hoje, tem tudo na mão, o pai trabalha, sofre para poder pagar estudo para tudo, e hoje em dia não tem os valores que tem aqui não. Ó. Não tem, não. Ninguém reconhece por isso não. Inclusive... Então por isso aí a gente faz esse videozinho para mostrar para a criação de hoje, para os jovens de hoje, para eles reconhecerem o quanto a vida nossa foi difícil, porque eu também sou velho. Isso aí, na modo de casa, a vida da gente foi sofrida todo tanto. Agora eles não sofrem, não tem nada, ainda reclama, ainda fala do pai, às vezes briga, sai de casa, faz o que não pode fazer, por quê? Para não trabalhar. Eu falo com meu filho, inclusive eu falo com meu filho, falo, ó, eu estou dando para vocês hoje o que eu não ganhei. Só ganhou de Deus. Quando eu era novo. É, só de Deus. Só Deus é que deu a força e o conforto e a saúde para o senhor fazer o que o senhor fez. E eu vendia minhas terras lá, que era uma beleza de boa, sabe? Era uma chácara lá de 53 hectares, mas era boa passada, sabe? E eu peguei, vendi, reparti com meus meninos, cada um eu dei um pouco de dinheiro, sabe? E falo com eles, falo, eu estou dando para vocês o que eu não ganhei. Que eu mudei Capuiraí para dar escola para eles. O suor, sabe? Que correu no seu rosto, no rosto da Dona Maria, que o senhor estava dando para eles. Trabalhava e lutava para dar escola para eles, mas eu criei uma família da modo caso. Tenho satisfação que meu filho não me deu trabalho, sabe? Graças a Deus. Não me deu trabalho e não me dá trabalho. Tudo louvado seja Deus por isso. isso. Minha família. Agora a Dona Maria vai contar uma historinha, depois nós passamos o soninho de novo. Eu vou acabar de contar aqui, o irmão Mircinha também. Eu lembro dele, nós trabalhamos juntos, a primeira vez que eu conheci o Mircinha, foi numa represa lá do João Benedito, lá no Rio, na virada uma represa que fez uma virada lá para o garimpo, e nós trabalhamos juntos lá. Lá eu conheci ele e o garotinho. O garotinho, até eu brinquei com ele poucos dias ali, que eu conhecia lá, e ele falou, mas eu não lembro. Eu falei, lembra? E eu também não lembro disso.
Eu também não lembro você falar isso aí. Lembra, já estava. Você também não lembra? Não lembro. Pois é, já estava. Eu não gravei isso na minha cabeça, não. Eu gravei. Eu saía ali da terra quebrada ali, de a pé, e ia trabalhar lá na represa lá, sabe? Com o João Benedito Morraú. Eu lembro de tudo lá do gari, do coisa que eles fizeram lá, as represas, as coisas lá, mas não lembro quem trabalhou, nós trabalhamos juntos lá nessa época. Trabalhou, foi bom. Mas foi importante, ó, já uma coisa a mais que eu não estava sabendo. Foi, tá correndo. Agora a Dona Maria vai passar para nós quantos irmãos que ela tem, onde ela nasceu, o nome do pai dela, da mãe dela. Ai, irmão, nós era 12. Aí Deus levou uma menina, né? Aí nós ficamos 11. Agora esses 11 nós já tá só com 7. Quando eu nasci, foi lá na Ponte Alta. Lá na, como é que chama? Perto da Vendinha, lá perto da Vendinha. Perto da Vendinha. O papai chamava Geraldo de Oliveira. E a mamãe era Inês Cândido de Jesus. E quando assim, nessa época, as coisas eram mais diferentes, tinha verdade que tinha festa naquela época, mas não é igual existe hoje, não. E só foi conhecendo o sonista aonde? Em alguma festa ou não foi em algum baile, alguma coisa? Porque eu vou falar, nós dois é primo, né? Ah, é? É. Bom, mãe. Mas aí eu fiquei conhecendo ele mesmo, porque de primeiro o papai não deixava a gente sair assim, não. Justamente, Nós era, não saía, nem Era para passear. Se fosse para sair para passear, tinha um dos irmãos ir junto, né? Junto, é. É, não deixava nós sair, não. Não é o Aí mundo que nós eu vivemos hoje, não, né, Dona Maria? Aí, O primeiro encontro, nossa, conta onde. pois é, espera, você está acompanhando. Foi na Romaria. Na Romaria? É. Romaria é Mas bom para foi. casamento, né? Eu vi que meu casamento Nossa era... Senhora da Maria, sabe? Foi assim, sabe? Eu fiquei conhecendo ele lá, né? E o papai era muito pesado para casar, né? Já arrumou jeito Com de 30 pedir dias, um nós já casamento, sabe? Meu Deus! Com um mês de prazo, nós namorou e já casou. Mas nós Eu fui no era dia- conhecido, que é primo. É, É, primo. conhecido. Nós namorou no dia 15 de agosto, casou no dia 28 de setembro. Oi, nego duro, hein? Papai falou para casar, eu tava. Tem que casar. Não tinha 17 anos. Tem que obedecer o Fazer mandado do pai, 17. né? É. Ué, arrumou um namorado, então dá bom. Tinha 21 anos. Eu ia fazer 21. Ele conversou comigo, se você quiser casar com ele, eu vou conversar com ele. E aí eu falei, queria, né? Aí, longe, olhava de longe. Eu daqui naquele muro lá, né, Dona Maria? Porque eu fui daqui naquele muro, eu namorei Não escondido. pegava nem na mão, menino. Não De jeito aceitava nenhum, pegar ué. nem na mão. Pegaram. Nem na mão não pegava. Peguei na mão dele, foi no dia do casamento. Isso aqui é um exemplo bonito. Isso aqui é um exemplo bonito. Agora, hoje em dia, está tão esquisito. E nem de namorar, já está dormindo junto. Já acabou. Que esquisito. A gente fica assim, mas não pode falar nada. A gente que peleja para ver se não aceita. É. Não acredita nesse tipo de coisa, né? Porque o jeito que a gente foi criado e a criação que é diferente hoje, demais, a gente não né? concorda Não com isso podia aí. pegar nem nada. Isso aí rebenta com a gente. Eu falo com meus netos. Sempre o conselheiro falou, e eu vou dar um exemplo para vocês assim. Gente, para trabalhar, você trabalha com honestidade. Nunca que você vai com desonestidade. Você trabalha com honestidade, faz o tipo que o patrão pede, o tipo do trabalho que o patrão pede é que você vai fazer, não o tipo que você quer fazer. Você faz o tipo que o patrão pede. E você trabalha com honestidade, que toda a vida você é valorizado. Você arruma serviço em qualquer lugar. Inclusive, eu falo com meus netos até lá de Uberaba. Eles falam, vovô, o senhor foi um grande conselhador e um grande exemplo que o senhor deu para nós. Isso aí é importantíssimo, ó, que o senhor está falando aí. Ó. Agora o senhor vai me contar quantos filhos o senhor tem e quantos netos, todos casados, ou solteiro. Eu tenho, vivo tenho 4, mas sou pai de 9. Sou pai de 9 filhos. 2 meninas gêmeas, morreu, estava com 5 meses. Nasceu perfeitinha, se fosse no hospital, ela tinha criado, estava aí viva.
mas como nasceu na roça, elas aturou mais de 2 horas num caixotinho de sapato, enrolada Na fralda. no algodão, No cu- cardado. Ah, no algodão. Cardou o algodão, pôs na caixinha de sapato, nós pôs elas no algodão. Elas ficou vivas mais de 2 horas, mas perfeitinho, que 2 menininhas bonitas, que era uma beleza, sabe? E morreu uma lá em Santa Juliana, a última, que Essa que foi do nasceu. tempo. A caçula. Essa ela tinha Um coraçãozinho infantil. ela tinha a corda do umbigo, enrolou No no braço. bacinho dela assim, deu 3 voltas em redor do E eu no tinha. pescoço, não deixou o coração se aquecer. Aí ela não escapou. não. Agora nasceu mais outro menino homem também. Esse foi fora do tempo, tava com Nasceu com 3 meses, mas era um menino homem também. Então, nós é pai de 9 filhos e tem 4 hoje vivos. O Gerardo faleceu, está com 11 anos que ele Gerardinho, faleceu. é isso. Ô, menino bom. Mas era um menino bom, né? Tá vendo? Só você até Trabalhador, conheceu ele. inteligente, sabe? É isso aí. Ele deixou pra mim esse menino aí, ó, que tá no retrato ali, ó. Ele, no dia que ele faleceu, ele deixou 10 arqueiros de chão pra mim, que ele trabalhou e comprou 10 arqueiros de terra, deixou 42 novias, tudo amojando, tudo boa, ainda deixou um pouco de dinheiro, sabe? E o Gerardo morreu de quê? Ele mergulhou de cima de uma ponte, ele estava trabalhando, e o visto do caminhão tiçou ele para pular de cima da ponte, mergulhar. Ele olhou lá e falou, eu mergulhava daqui enquanto eu era mais magro, mais novo. Agora eu não vou mergulhar não, porque eu estou pesado demais. Se eu mergulhar, é perigoso machucar, bater lá no fundo do poço. Aí foi até que ele animou e pulou, ele partiu a cabeça. Aí foi preciso levar ele para o hospital, foi preciso colocar 2 válvulas na cabeça dele, e deu rejeição, ele quase morreu. Aí ele, bem dizer, ele viveu de novo. Aí a válvula aceitou, ele ficou com essas 2 válvulas, o doutor mandou nós trazer ele, que ele ficou de cama lá, eu fiquei 4 meses com ele internado no hospital. O doutor desenganou ele, falou assim comigo, mas a Maria, esse dia o coração doeu, sabe? A Maria chorou muito, que nós trazíamos ele para morrer em casa, que ele não tinha recurso. Não aguentava. Mais, sabe? Aí eu trouxe ele, nós ficou com ele mais 4 meses e 15 dias aqui, cuidava dele aqui na cama. A senhora lembra, né? Eu lembro. E aí eu pedi a Deus para abençoar, que o doutor não passou um remédio para ele mais, da hora que desenganou, que mandou nós trazer ele para morrer em casa. Que ele não tinha recurso mais, não tinha remédio, não tinha recurso. E não ia passar remédio mais. Aí mandou nós trazer ele para morrer em casa. Aí eu trouxe ele, ó, que eu cheguei com ele aqui, eu passava água no estojo, na mangueira, de 5 em 5 minutos, tinha que passar um estojo d'água, porque ele suava demais. Eu passava água, pedia a Deus para abençoar aquela água, que fosse o remédio da cura dele, que eu queria ver meu filho sadio, porque ele era um menino muito bom, educado, trabalhador, obediente demais, eu queria ver meu filho curado. Pedia que Deus abençoasse aquela água que eu estava passando no estojo, que fosse o remédio da cura dele. Aí ele ficou. Foi 4 meses e 15 dias. A Maria foi na farmácia buscar uma sustagem e ele não andava não, ele na cama. E eu carregava ele, eu dava banho nele, ele pesava 110 quilos. E eu trazia ele, dava banho nele, trouxe ele, sentei ele no banco, carcei ele de travesseiro, tudo, ele com a sonda passada, tudo. Eu falei, você fica quietinho aí, eu vou quentar um leite, que é a hora que a sua mãe chegar, nós vai passar a sustagem no leite que passava no estojo. Aí a hora que ela chegou, o leite já está morno, eu vou pôr o leite esquentar, porque tinha que quentar o leite que estava na geladeira. E ele não falava nada, não. Aí ele não falava nada não.
Eu fui e levei Pedi ele lá água, no banheiro, ele 6 só horas da manhã. piscava, queria. A Maria levantou e foi lá na farmácia buscar assustar. A farmácia estava fechada, ela demorou um pouco até a farmácia abrir. Aí eu peguei, dei o banheiro, carcei ele aqui de travesseiro, falei, você vai ficar quietinho aí, que eu vou esquentar o leite para passar o leite no estojo, agora mesmo, com a sustagem. Aí no prazo que eu deixei ele no banco, fui esquentar o leite ali no fogão, ele levantou, e ele não estava andando não e nem conversando. Ele levantou e me olhou e deu aquele sorriso, e saiu andando, sabe? E foi, e entrou aí no banheiro do lado de fora. E aí eu falei, meu filho, mas Deus te curou, meu filho, que beleza. Você cai, você tá fraco, tá com muito tempo que você não tá andando, eu vou te segurar. Ele, não, pai, Deus me curou, eu tô bom. E a Maria tinha assado uma tampa de bolo, largada aqui em cima da mesa. Ele falou, pai, eu não quero leite com sustagem não, eu quero comer bolo com leite. Nossa Senhora Maria, que milagre. E aí eu peguei e fui no banheiro, chamava ele para abrir a porta, ele trancou a porta, aí ele fez xixi, saiu rindo, e já com a mão no meu ombro, e veio, sentou aqui, falou, pai, se eu corta bolo que eu vou comer com leite. Eu falei, meu filho, como Deus te curou, eu não podia tirar essas sondas, mas como Deus te curou, eu já vi o doutor tirar, que é só o doutor que tinha Autorização para tirar. autorização para tirar e pôr a sonda, porque senão descia o líquido pro pulmão. e morria na hora, não podia. Eu falei, meu filho, como Deus te curou, fazer o teste com você, eu vou cortar um pedaço de bolo aqui e não vou tirar as mangueiras primeiro não, eu vou cortar um pedaço de bolo, pôr na sua mão, você vai pegar e um copo de leite. Se você der conta de mastigar e engolir com as mangueiras passadas, eu vou tirar essas mangueiras. Aí ele pegou, cortei o bolo, ele mesmo pegou com a mão dele, comeu, mastigou, engoliu, bebeu o leite, falou, não pai, estou bom, sarei, Deus me curou, só pode tirar essas mangueiras. Aí deitei ele lá na cama, ele foi andando, deitou lá na cama e eu fiz igual o doutor tirava, que eu ouvi o doutor tirar. Fui tirando devagarzinho, com jeito mesmo, tirei uma. Tirei uma, que as eram duas, uma de passar o alimento remédio, e outro passar o remédio. Passar o alimento. Aí fui com jeitinho, tirei a outra. A hora que eu acabei de tirar, eu falei, oh, graças a Deus, tirou, foi beleza. Ele já sentou na cama e já levantou. Falei, meu filho, agora eu vou pôr o dentifrício na escova, você vai escovar seus dentes. Você comeu o bolo então. Aí pus dentifrício na escova, ele foi ali no banheiro, escovou os dentes, veio, sentou aqui, piquei bolo, ele comeu até com leite. Foi encontrar com a Maria lá no portão. Nossa Senhora Maria. A hora que foi. Sabe? Conta pra nós, a hora que a senhora viu. Vai, eu assustei, né? Eu disse, uai. Ele estava deitadinho, agora vinha encontrar comigo, né, tadinho. Ele viu naquela alegria que ele encontrou comigo. Assim. Eu recebi Mas uma benção muito grande. daquela hora, milagre ele, desse tamanho aí não é graças a fácil, Deus, ele não ficou é bom. fácil. Aí ele mesmo quis tomar banho sozinho. Né? Foi uma benção mesmo. Só tem que agradecer a Deus. Sabe? É. Mas depois as mangueiras entupiu de novo. Aí Né? Quando ele- fez, ele durou 22 anos 22 depois. anos depois disso. E aí, nesse tempo, ele não tinha dinheiro, ele trabalhava na prefeitura. Que nesse Ele dia durou que ainda curou, 22 anos. Que aconteceu esse acidente com ele não tinha terra, ele não tinha nada. Ele trabalhou, comprou 10 arqueiros de costura boa, construiu cerca boa lá, barracão, tudo, e comprou essas nuvias, deixou 42 nuvias, mojando, não devia um centavo, deixou um pouco de dinheiro para mim, não era muita coisa não, mas deixou um pouco de dinheiro. Não deixou um centavo de dívida, sabe? Ele deixou, foi para receber ainda com os outros, que os outros ficou devendo para ele, sabe?
Depois muitos pagou, muitos É. nem não pagou, mas está pago, sabe? Deus deu a recompensa muito mais. Foi um milagre. Já tem que agradecer. Mas sempre eu pedia, né, que Deus, se fosse por vontade de Deus, Deus dá saúde para ele, né? Se não fosse, Deus levava ele, né? Pai Deus, né, não vai durar mais. Deus Através da abençoe, fé cuidar, dos vocês dois, que porque eu sei ele dois. viveu ainda 22 anos. Se as vavas não entopem, tinha durado Ele mais. estava né? aí até hoje. Aí as valvas entupiu, foi preciso levar. O doutor falou, o dia que eu liguei pro doutor que ele tinha sarado, o doutor admirou, sabe? Não acreditou. Falou, então o senhor vai trazer ele aqui, nós quer ver ele. Eu levei ele lá na medicina, o doutor olhou, falou, ó, isso aí foi um milagre. Foi um milagre. Até o É de padre admirar. veio aqui, né? E estava sentadinho no banco aí, não, deitado, né? Deitado no banco. O padre deu a missão dos enfermos para ele, sabe? E eu pedindo a Deus que tivesse misericórdia, né? Curasse ele. Não, eu nunca perdi minha fé. Eu sempre pedi para aumentar, né? Não tirar, tinha de aumentar a fé, né? E aí, menina, depois do padre, o Gil, ele ainda me orou mais rápido. E eu, lá no Mais hospital, rápido. o doutor falou, "Sr. Nirso, agora ele tá bom, ele tá são agora, tá beleza." Isso foi um milagre. Mas nós vamos fazer uma ressonância magnética para nós ver como é que tá as válvulas. Fez uma ressonância magnética nele, olhou tudo, falou, mas tá corretinho, mas belezinho, que não precisa nem de remédio para ele, não precisa. Ele tá são perfeito. E aí ele falou, mas nós agora vai dar para ele, Sr. Nilson, na hora, falou para mim, nós vai dar para ele agora, nós vai avisar o senhor, com 10 anos, as válvulas entopem, não atura mais não, só 10 anos. Com 10 anos vai ter que trocar essas válvulas outra vez. E aí ficou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando fez os 10 anos, mas ele, belezinha, corretinho, mais sadio, belezinha, fazendo os negócios dele, mais correto. Falei, as bênçãos de Deus, ele tá bom, eu não vou levar ele para trocar a válvula, porque ele tá bom. Agora, se ele sentir, eu levo. Ele foi sentir, estava com 22 anos de prazo que tinha as válvulas entupiu. Ele aturou mais 22 anos. Aí ele sentiu, eu levei, aí ele não resistiu trocar as válvulas não. Aí ele faleceu. Mas eu agradeci, no dia eu fiquei sentido demais, sabe? Que a dor de um pai enterrar um filho, Não é fácil. não é fácil não. O filho enterrar um pai é duro, é ruim, já aconteceu comigo, é ruim demais, mas um pai enterrar um filho não é fácil não, sabe? Não é brincadeira, Não é né? brincadeira, é triste demais, sabe? Eu senti demais. Até hoje ainda agradeço, porque Deus ainda me deu ele, ainda viveu ainda bastante tempo comigo, né? E Deus levou ele, a gente não pode reclamar, foi por Deus. Aí eu né? te conto também. E quando ele foi, nós levou ele na igreja, chegou lá o padre, ficou assustado, sabe? Mas aquele é o Gerardinho. Foi o padre Pedro, desculpe. É o padre Pedro nessa época. Menino, ele assustou de ver ele lá dentro da igreja, sabe? É o Gerardinho, né? Falei, No "É o dia que eu Gerardinho." falei assim, eu fiquei sentido demais, eu não estava achando jeito de... Tudo para mim, a minha vontade era de chorar, sabe? E eu chorava de conversar. Aí eu pedi força para Deus me dar força e Deus dar ele o reino da glória, um bom lugar lá, que meu filho estava com Deus, eu estava entregando ele para Deus. E Deus tirar aquela vontade minha de chorar, que eu não queria chorar mais, sabe? Aí eu estava lá no Zé, mas esse, eu estava lá no pasto
e me deu, eu lembrei dele também, chorar. Eu joelhei no meio do quarto e pedi, Deus me dá força. Não deixa eu chorar não quero chorar mais. Chorar com ele nos braços do Senhor e não me deixa eu chorar mais não. Desse dia pra cá, hoje que eu tô chorando, eu não chorei mais. Deus me deu força. Eu acabei a vontade de chorar. Pois é, mas esse choro que você teve aí, Zé, da modo isso aí é o milagre que Deus te deu, a força que Deus te deu para vocês dois. Vocês é um casal de gente que, exemplo maior do que vocês dois, eu não sabia da história do final, tudo que foi passado aí, eu não tinha a certeza, eu sabia da história de tudo que aconteceu com ele e tal, mas eu não sabia do milagre que vocês tinham recebido, que os médicos falou e Deus veio até ele e o milagre foi acontecido. Então isso aí, eu acho assim tão importante, essa conversa nossa aqui, que eu acho que a gente nunca conversou uma conversa tão importante igual foi essa aí. Isso aí serve de exemplo para o mundo inteiro. É verdade. Hoje muita gente não dá valor a Deus, porque eles ficam tão preocupados com o serviço, com as coisas do mundo, e não lembram que existe Deus não, gente. É verdade. Essa história aí, vocês vão ver quantos milagres vai acontecer por essa conversa que está falando aqui. É verdade. Por essa conversa que nós estamos falando Deus aqui. para abençoar a água que os médicos tinham desenganado ele, não passou remédio. E eu passava a água e pedia para Deus que Deus curou os doentes, curasse meu filho, que era um menino bom, eu queria ver ele curado. E eu via curado ainda mais 22 anos junto com nós, sabe? Por isso aí, ele está muito mais bem amparado do que estamos nós aqui. Porque nós estamos na graça de Deus. Está na graça de Mas Deus. quando ele foi acolhido para Deus, e a gente não pode reclamar que Deus tirou ele antes da hora, porque ele tinha que viver a história que ele tanto. Eu agora não reclamo mais. Justamente. O rezo é para Deus dar a ele o reino da glória e o bom lugar, todo dia. Eu não faço um dia sem não rezar para ele, sabe? De nada, Santa Missa também você Na hora põe. eu deito, eu rezo para ele, na hora que eu levanto, Nós eu rezo põe na pra Santa ele, Missa sabe? todo domingo para a alma Eu ponho a dele. intenção da Então, Santa Missa para a alma dele. E essa mulherzinha aqui, vocês precisam de ficar ali para vocês verem ela passar para a igreja. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa muito afastada da igreja não, porque graças a Deus eu tenho muita fé e eu participo bem da igreja, mas para ela eu tiro o chapéu. Ela é religiosa. Ela é religiosa. E a gente receber um milagre de Deus, a gente não pode esquecer do que Deus fez por nós. Eu tenho 8 milagres na minha vida, eu quero fazer um vídeo com a Carol para mostrar para o povo os milagres que foi feito, que Deus fez por mim. Assim, ó, eu chamei gente para ver e eu recebi o milagre. Pois é. Da minha casa, dentro da minha casa, eu chamei a Rosa, já estava tomando banho, eu falei, Rosa, vem cá que eu recebi o milagre aqui. Eu recebi o milagre na hora, eu estava sentado no sofá. Eu tenho 8 milagres, eu quero fazer o vídeo dos 8 milagres, vocês vão assistir, vocês vão ver. A história que vocês contaram aí, a minha é bem semelhante, mas ainda está longe dessa aí, porque a pessoa desenganada igual ficou lá, é mais difícil. É mais difícil. Dona Maria, a gente está vendo uma máquina aí, ó. Eu costurava. Antiga. Ainda costura até hoje. Até sabe? hoje? Até hoje. Aí as calças do Nilson aí eu que faço. Uai, eu gostava de costurar agora, parece, não sei. A velhice pegou. Quero costurar, mas não acho jeito de costurar do tipo que eu costurava, sabe? Mas também com 73 anos não é brincadeira, não. A cabecinha da gente vai ficando ruim. 2 horas da manhã. Eu costurava. Costurava em casa, para os outros. Para os outros. Nossa, tinha vezes que eu fazia calça para aquele Vicente da Titsanina, sabe? Ficava até 2 horas da manhã, com lamparina, né? Costurando. Não era luz elétrica, não era Não, lamparina, era querosene. E eu costurava. E eu costurei já de 2 coisas que eu já fiz, que eu já fiz demais. Tinha o tiar, né? Nós tecíamos. Tecedeira também, fazer coberta. Aí eu e minha irmã, eu ia com uma divina, sabe? Os tiares é assim, um de lá, outro de cá. Aí nós 2 tecíamos, tecia de um lado, tecia do outro. Agora em costurar, eu que aprendi o corte.
A comadre Divina não quis, não. A costurava, mas não era pelo corte. Né? Eu não tinha leitura e eu aprendi, graças a Deus, ainda graças a Deus. E a quem me ensinou, ela está tão doente, tadinha. A comadre Tereza, como de Antônio. Nossa, tadinha. A comadre Tereza que me ensinou. Sabe? Eu não tinha leitura, mas ela explicava, eu atendi todinho, sabe? Não, na roça. Papai não deixava nós ir para a roça, não. Eu casei Papai tinha um também, eu ciúmão. falei, não, você vai ficar Papai em tinha um casa, ciúmão de nós. não vai trabalhar. Mas Vou o acompanhar a ideia papai, do velho, não vou deixar na roça não. mas né? o papai falou até para ele, sabe, que a filha dele não ia trabalhar na roça. Né? Papai Aí ele não falou foi? assim, não, mas pode ficar tranquilo, eu garanto, aí eu responsabilizo por isso. Mas e serviço em casa também não fartou. Graças a Deus. Se a gente quiser né? costurar, trabalhar em casa, a gente tem serviço. Tem serviço. Não aprende a fazer uma coisa, aprende outra, né? Serviço não farto em casa. E cuidar dos filhos também, Cuidar né? dos filhos. E os filhos é importante a gente cuidar deles, que a mãe e o pai junto com os filhos é diferente. É muito diferente. Hoje em dia, uma vez aprende a fazer muito, os filhos aprendem a fazer muita coisa. É errado, farto estiver junto com o papai e a mamãe. A Maria endoiava Né? a nossa Não é? sobrinha aqui, a Poliana. A Poliana, o Macré, Cássio. E se chamava Maria Mamãe Titia. É, a hora Poliana que a chamava Mamãe Macré, Titia. que a mãe dele vinha buscar eles, não queria ir embora não, queria ficar com a Mamãe Titia. Entendeu? Chamava ela Mamãe Titia. Além dos da senhora, que eu fiz dos outros. Ajudou. Mas a gente- é bom. Para a gente ver a importância que tem esse assunto nosso, a gente até lembrou um pouco, só falar que o pai da senhora não deixava ir para a roça, não. Lá em casa nós somos 3 irmãos. E da mãe não teve nenhuma filha mulher, mas a mamãe, como sempre às vezes tinha algum probleminha, precisava de ir no médico e coisa, e aí ela ensinou os filhos a fazer de um tudo. Portanto, graças a Deus, todos os 3 filhos que tem lá da mamãe, que for mandar fazer eles, é fazedor. Pois é. Igual meus irmãos também aprendeu a fazer muita coisa em casa. Esse veio esfiar. A mamãe encardava o algodão, sabe? E aí Esse pegava a ia na roda e ia rodinha, fiar. O pé. Você já viu a roda de fiar? Lá na casa dela tem um. Tem a roda, eu tenho a Desde roda. pequeno, Põe ali as moedas, né? E Um passa vilão de ali. catocando e outro enfia no algodão. Escaroça o algodão para tirar a Escaroçar, semente. tem a roda ali de... Eu tenho a roda, tem um tá par, ali guardada. tem um Tem um par par de de carne. carne. Eu tenho. Cada punha o algodão. Tiara nós vendeu. O tiara eu vendi, porque o tiara é mais pesado para mexer, né? Eu falei, não, vou vender o tiara. Então nós vamos encerrar o nosso papo aqui agora, mas eu vou te falar uma certeza. A gente já tem feito vários vídeos. Graças a Deus foi muito bem aceito em toda parte. Que a gente tem vídeo até fora do Brasil correndo. Mas esse que nós fizemos nesse momento vai ser um exemplo para muita gente. Isso aí vai mudar muito o coração duro pela fé que vocês dois teve, pelos milagres que vocês receberam na vida de vocês. E recebe até hoje, que é um casal de gente exemplar, gente que a gente vê na igreja diária. Então, esse vídeo nosso hoje, eu acho que vai ser tão importante que vocês vão prestar atenção, depois que soltar esse vídeo, quantas pessoas vai tirar exemplo pelo casal que a gente vê aqui hoje. Eu ficaria muito satisfeito com todos que já fiz os vídeos. Mas a importância do milagre que vocês contou aí, para mim foi muito importante na minha vida, porque eu sou uma pessoa, graças a Deus, tem uns milagres na minha vida que Deus fez, mas esse de vocês dois aí, eu vou falar para vocês, eu tirei o chapéu. Isso é pessoa religiosa, pessoa que tem fé, pessoa que acredita e pessoa que Deus atendeu no momento certinho da vida de vocês. Deus nunca falta nessa casa, nesse casal de gente. Eu reconheço e conheço a família que vocês são. Então isso aí para mim foi muito importante, eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo. Ainda falei com você essa semana, não tinha falado, né? Porque a gente tem sempre umas pessoas que já tinha falou para fazer, né? Eu fiquei esperando a oportunidade. Hoje eu fui em 2 pessoas que tinha pedido, mas eu te falei aquele dia, falei, nós fazemos essa semana. Mas eu fui em 2 pessoas, uma
não está muito boa de saúde, que é a mãe da Daza, que eu ainda quero fazer com ela. E o outro foi o Zé Mora, mas morreu um parente deles no patrocínio, foi preciso delírio. Eu fui lá vai fazer com o São Nilce hoje. E vim direto aqui e graças a Deus deu certo. Foi muito bom, fiquei muito satisfeito. Mas por isso aí eu agradeço muito a acolhida que nós tivemos aqui. Obrigada. Só Deus pode um pagar café ali pra pela. E só Deus pode pagar por tudo isso que vocês fizemos aqui, agradeço, Mirta. pelo milagre que você contou para nós. Foi muito bom. Que Deus vai te dar muitos e muitos anos de vida, pra que nós ainda nós pode tudo, viver se muito Deus juntos, se quiser. Deus quiser, né? Se Deus quiser. Adalmaria, Foi muito bom. muito obrigado, senhora. Que Tá Deus lhe tudo pague certo. pelo Amém. acolhimento que a senhora fez para A nós. gente é importante, né? A saúde da gente está tão pouca também que a gente fica. Não, mas tá bom Eu, demais. esse negócio de diabetes, minha filha, acaba com a gente. Não, mas tá bom. Tudo isso É, aí tem que é agradecer a vontade de Deus, né? Bom demais. Eu fiquei muito feliz e eu agradeço muito, sabe? Obrigado. Então foi muito bom. Se Deus quiser, a gente não fizemos isso agora, depois, mais na frente, a gente pode até fazer mais outro. Obrigado. É, obrigada. Se Deus quiser. Fiquei muito feliz. Mais obrigado a você e Deus que vai pagar aqui por Amém. tudo isso.